Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago aqui, a pedido de algumas pessoas, um vídeo sobre o estudo da Revolução Francesa e uma bibliografia de livros para quem quiser estudar este período da Revolução Francesa de 1789, que vai, portanto, de 1789 até chegar ao Império, aí por volta do início do século XIX. Portanto, é um vídeo onde eu vou apresentar alguns livros, os livros assim mais importantes que nós podemos procurar para estudar a Revolução Francesa, mas há que se dizer aqui, desde já, que as principais obras são escritas em francês, como é óbvio, não é? Porque a Revolução foi em França, deu-se em França e, portanto, para compreendermos melhor o estudo desta revolução, as implicações desta revolução, temos que compreender aqui três grandes períodos. Portanto, o período antes da revolução, que é chamado o Antigo Regime, o Antigo Regime. Depois temos o período revolucionário e depois temos o período onde começa portanto, o chamado Império. E rapidamente eu quero aqui muito rápido citar aqui os principais acontecimentos antes de irmos à bibliografia. Portanto, no 20 de 6 de 1789 temos a criação de uma milícia e de uma municipalidade patriótica em Paris a 13 de julho. Depois temos a tomada da Bastilha a 14 de julho, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a 26 de agosto, reorganização administrativa a 15 de 2 de 90, fuga do rei e sua detenção a 20 e 21 de junho, Constituição Civil do Clero a 12 de julho, Constituição de 1791 e 3 de setembro. Depois temos a Assembleia Legislativa de 1 de 10 de 1791, Declaração portanto, da Guerra da França à Áustria, no 20 de 4 de 1792, invasão da França por tropas austríacas e prussianas, em agosto, Comuna Revolucionária, em 9 de agosto, invasão popular das Tuileries e suspensão do rei e da Assembleia Legislativa a 10 de agosto, vitória da França em Valmy a 20 de setembro. Depois, de 21 de 9 de 1792, temos a Convenção, Proclamação da República, 22 de setembro, execução do rei Luís XVI, 21 de 1 de 93, de 1793, primeira coligação contra a França, 1 de fevereiro, revolta da Vandeia, 26 de março, afastamento dos girondinos, 2 de julho, República Jacobina e terror, Constituição do ano 1, 24 de julho, abolição do cristianismo, calendário republicano, 5 de outubro, abolição da escravatura nas colónias, 4 de 2 de 94, execução de Robespierre, 28 de julho, terror branco, 20 de 5 de 95. Depois temos o Diretório, a 22 de 8 de 1795, Constituição do ano 3, 22 de agosto, Napoleão derrota os austríacos em Arcola, em 17 de novembro de 96, Napoleão domina o Egito, julho de 98, golpe de 18 de Brumário, 9 de 11 de 99. Por fim, temos 9 de 11 de 1799, Constituição do ano 8, Napoleão, primeiro consul, 24 de dezembro, concordata da França com a Santa Sé, portanto, 15 de 7 de 1801, e paramos por aqui porque este período acaba aqui, portanto, que é o período que culmina com o fim do Antigo Regime até chegar ao Império de Napoleão. Portanto, Napoleão é proclamado a 18 de 5 de 1804, portanto, imperador pelo Sacro Tribunato a 18 de maio. Portanto, a partir daí, este período todo que prefaz de 1789, que vem um bocadinho antes, não é? Começa um bocadinho antes, no final do Antigo Regime e vai até então o Império. Bom, rapidamente então, agora vamos ver alguns livros importantes para o estudo sobre a Revolução Francesa. Bom, um livro muito importante, escrito por um liberal francês dessa época, portanto, do século XIX, não é? Portanto, do século seguinte, é O Antigo Regime e a Revolução, escrito por Alexis de Tocqueville, escrito em 1856. É um livro importantíssimo para quem quer estudar a Revolução Francesa e suas implicações. Temos então o Antigo Regime e a Revolução. Depois temos um livro muito importante, que eu já aqui apresentei, que eu não vou ater aqui muito, que é
Les origines de la France contemporaine de Hippolyte Taine. Portanto, as origens da França contemporânea de Hippolyte Taine. É um calhamaço que prefaz todo o antigo regime, toda a revolução e todo o período depois do Império. Portanto, aqui temos um dos principais livros que nos ajuda, portanto, a compreender o que foi de facto a Revolução Francesa, o que foi o século das luzes, o que foi o antigo regime, o que foi o período revolucionário que preparou depois a vinda portanto, do consulado napoleónico. Portanto, temos aqui tudo neste livro. Depois temos a Hollard, portanto, que era um radical socialista. Nós também temos que estudar os livros das visões opostas à nossa, não é? Nós somos conservadores, temos que estudar as visões também de esquerda, as visões radicais de esquerda, e temos aqui a Hollard, que escreve A Revolução Francesa, também um livro muito importante. Depois temos de Jean Jaurès, o bem conhecido Jean Jaurès, que tem os 4 volumes sobre a história socialista da Revolução Francesa. E importantíssimo para quem quer estudar a história do socialismo, tem aqui os 4 volumes de Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, História socialista da Revolução Francesa. Quinto, Albert Mathieu, portanto, Albert Mathieu escreve La Révolution française, La Gironde et la Montagne, em 3 volumes, escrito em 1927, um livro importantíssimo também para compreendermos, portanto, a Revolução Francesa. Depois, 6º livro, Georges Lefebvre escreve La Révolution Française 1951, portanto, a Revolução Francesa 1951, Georges Lefebvre. Depois temos La Civilisation et la Révolution Française, Les Girondes, La Civilisation et la Révolution Française, uma coleção da Artaud, que é a editora, das grandes civilizações. Portanto, La Civilisation et la Révolution Française, é um livro, portanto, que só se encontra em França, não é uma coleção de Artaud. Depois temos um autor também de esquerda, mas importante para estudarmos e para termos o conhecimento histórico da Revolução Francesa, que é Albert Sobol. Albert Sobol escreve a história da Revolução Francesa em 2 volumes e tem muito mais trabalhos. Tem, por exemplo, Les Sans-Culottes, os 100 culottes, não sei como é que se diz aqui em português, portanto, Les Sans-Culottes, Albert Sobol, também um autor importante. Depois temos Michel Vauvel, La Révolution contre l'Église, a Revolução contra a Igreja. Michel Vauvel, também importantíssimo para estudarmos essa época, principalmente a época do terror, a chamada época do terror. Depois temos Religião e Revolução, Michel Vauvel, o mesmo. Religião e Revolução, também a mesma coisa, um livro tipicamente igual. Depois temos Les Révolutions, de Jacques Godechaux, portanto, Jacques Godechaux, Les Révolutions, de 1770 a 1799. Depois, mais uma obra, Jean-Clément Martin, La Révolution Française, a Revolução Francesa. Depois temos Jacques Solé, La Révolution en question, a Revolução em questão. Depois temos um anarquista muito conhecido em França, P. Kropotkin, que escreve La Grande Révolution, a Grande Revolução, para termos uma visão também do que é que os anarquistas pensavam sobre a Revolução Francesa. Depois temos Daniel Guérin, La Révolution Française et nous, a Revolução Francesa e nós. Depois temos o livro bem conhecido, Penser la Révolution Française, de François Furet. Este é um livro incontornável, portanto também já fiz um estudo sobre este livro no meu canal, podem ver. Portanto, François Furet, Penser la Révolution Française, Pensar a Revolução Francesa. Do mesmo autor, portanto, La Révolution Française, François Furet, que foi um autor importantíssimo. Depois temos Mona Ozof, La Fête Révolutionnaire, 1789-1799, a festa revolucionária. Depois mais um livro de Albert Sobol, 1789, L'an 1 de la liberté, 1789, o ano 1 da liberdade. Depois temos os discours, que é discursos de Mirabeau, que teve um importante papel na Revolução Francesa, portanto, discursos de Mirabeau. Depois temos o livro de Saint-Just, que nos oferece as obras
várias obras, e que aqui temos œuvres choisies, que é obras escolhidas, não é? Que são várias obras de Saint-Just. Depois temos Babeuf, La Tribune du Peuple, o Tribuno do Povo, Babeuf. Depois temos Maier, La Persistance de l'Ancien Régime, a persistência do antigo regime. Bom, isto é mais ou menos os livros mais da esquerda, não é? Tivemos a ver, a não ser Hippolyte Taine, que escreve claramente um livro contra-revolucionário. Depois temos História da França, que eu já fiz também a apresentação de Jean Carpentier, portanto, História da França. Depois temos o grande historiador Jacques Banville, francês, que escreve Histoire de France, em que tem aqui um capítulo impressionante sobre a Revolução Francesa, principalmente uma análise e uma crítica muito grande sobre a Revolução Francesa. Depois temos reflexões sobre a Revolução em França de Edmund Burke. Não podia deixar aqui de apresentar o livro de Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução em França, para compreender de facto, também já fiz uma apresentação do livro no meu canal, podem ver, para compreender de facto as implicações da Revolução e o Antigo Regime, os contra-revolucionários. Depois temos Pensar a Democracia, com Alex de Tocqueville, também já fiz uma apresentação do livro, muito interessante, sobre o conceito de liberdade, que tem aqui uma parte sobre a Revolução Francesa. Depois, para entender o pensamento republicano, jacobino, até o chamado neo-republicano, temos de Ricardo Leite Pinto, que é de facto um adepto desta visão. Temos então o neo-republicanismo, que é um livro que aborda de facto o que significa, portanto, o pensamento jacobino, pensamento revolucionário. Por fim, sobre mesmo o estudo da Revolução Francesa, para acabar o livro, que são para mim os dois livros mais importantes, em 2 volumes, de Jean Tullard, Jean F. Fayard e A. Fierro, que são a história da Revolução Francesa em 2 volumes. Eu vou explicar porque que é em 2 volumes. Portanto, temos o primeiro livro, a história da Revolução Francesa, volume 1, e depois temos o volume 2, a história da Revolução Francesa. E porquê 2 volumes? No primeiro volume temos, portanto, os acontecimentos de toda a Revolução Francesa. Portanto, o livro é extremamente bem escrito, letras pequenas, mas com muita informação. Temos aqui praticamente tudo o que aconteceu sobre a Revolução Francesa de A a Z. Tudo. Eu não vou agora aqui perder tempo. Apenas as origens da Revolução, depois os Estados Gerais, a vitória do Terceiro Estado, a Constituição de 1791, depois temos a queda da monarquia, a Comuna Insurrecional, a República, a Primeira Coligação, a Comissão da Salvação Pública, a queda dos Girondinos, portanto, a crise de verão de 1793, portanto, a queda das fações, a vida cotidiana durante o terror, Robespierre, os termidorianos, os começos do Diretório, as vitórias da Itália, o segundo Diretório, a segunda coligação, o Brumário, uma nova sociedade e o vandalismo revolucionário. Portanto, está aqui tudo neste primeiro volume, portanto, que eu vou aqui mostrar. História da Revolução, primeiro volume, Jean Tullard, Jean F. Fayard e A. Fierro. Depois, temos o segundo volume da História da Revolução Francesa, que aqui podemos ter a seguinte, portanto, composição do livro. Esse livro aqui, qual é a diferença? Esse livro vai ter um olhar sobre a Europa. Vai descrever os acontecimentos na Europa durante a Revolução Francesa. Portanto, a Europa política em 1789, a Europa económica e social em 1789, os problemas diplomáticos em 1789, a civilização europeia, a Europa e a Revolução, os Estados Unidos, a América do Sul, o Pacífico, o Próximo Oriente e a África, a Índia, o Extremo Oriente, a Europa em 1799. Portanto, isto é tudo um mundo, portanto, que tem a ver com a época revolucionária, não é? Do século XVIII, 1789, mas vista sob um prisma dos outros países à volta da França.
Portanto, são os 2 volumes de estudos, portanto, sobre a Revolução, sobre a Revolução Francesa. Espero que tenham gostado deste livro. Há mais obras ainda. Temos, por exemplo, o Livro Negro do Comunismo. Também aborda um bocadinho a Revolução Francesa, não é? E temos principalmente o Livro Negro da Revolução Francesa, que eu não tenho comigo, mas que é um livro importantíssimo sobre os aspectos negativos, os aspectos do terror, a grande matança que foi esta Revolução Francesa, não é? Para quem quiser aprofundar esta parte, não é? Tem então o Livro Negro da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo introdutório sobre a bibliografia do estudo sobre a Revolução Francesa, e um abraço para todos e até uma próxima.